Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então a gente vai dar continuidade aos desenvolvimentos da aula anterior. Se você não viu a aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima. Não esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo, caso ele seja interessante, caso ele provoque a sua mente a pensar coisas novas, enfim. Então, o que a gente estava falando? Desenvolvimentos, aplicações para o contexto de melhoria da logística portuária usando inteligência artificial. Então, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o que a gente falou lá sobre a playlist lá do navio, né? Sobre como representar um navio porta-container. Também o desenvolvimento da outra playlist, né? Espero que apareçam os cards correspondentes. E aqui, pessoal, a gente vai, enfim, agora fazer o simulador do navio, né? A gente vai colocar esse navio para andar ao longo de vários portos e vai ver como é que vai dar o número de movimentos, ok? Muito bem. Então, é isso que é falado na terceira playlist. Aqui é só uma visão geral para você entender como funcionam as coisas, tá? E basicamente, se você tiver interesse, aí você vai lá, maratona os vídeos, procura entender em detalhes lá, que eu estou dando uma visão geral, tá? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que eu vou ter uma lista de regras para o navio que está, enfim, fazendo a viagem dele ao longo dos portos, né? E aí, com essa lista de regras, em cada porto eu vou saber qual regra eu tenho que aplicar. O que é uma regra aqui no caso? A regra, na verdade, é um número inteiro, e esse número inteiro eu vou decodificar em quais são as funções de descarregar e carregar que eu tenho que aplicar, certo? Essas funções a gente falou na aula anterior, que são, eu até mostrei, ilustrei ali o que é uma função de carregar e descarregar. A descarregar eu não mostrei, mas enfim, tem lá na playlist detalhada, tá? E aí o que acontece? Eu desenvolvo, inclusive, nessa playlist aqui de construção de simulador, como é que eu faço isso sem ter que usar uma tabela? Eu uso uma equação matemática e aí eu faço uma conta que já me diz, olha, se for a regra 3 é a função de descarregamento um e função de carregamento 2. Então, meio que eu, usando números, eu já consigo definir quais são as operações que eu tenho que aplicar, tá? Legal. E aí o que acontece? Eu vou aplicando isso ao longo de vários portos e ao final dessas aplicações eu vou contando, né, o que está acontecendo em cada porto, o número de movimentos. Ao final disso eu tenho a simulação completa, eu consigo descobrir qual é, por exemplo, se eu aplicar esse conjunto de regras particular, qual será o número correspondente de número de movimentos, tá? Então aqui eu tenho aqui o que eu chamo de cadeia de regras, né? Aplicadas aí entre navios e portos, ok? Então, basicamente a gente está fazendo essa operação de tirar e colocar carga dentro do navio, sem detalhar, claro, todas as demais operações que existem no porto, como, por exemplo, pegar a carga que está no pátio e levar até o navio, ou movimentar guindastes para tirar ou colocar carga que está no navio para o pátio portuário, né? Enfim, então tem uma série de outras operações ali que neste momento a gente não está detalhando, mas que eu vou mostrar mais à frente como é que você pode incorporar nessa sistemática, tá? Aqui então, pessoal, a gente tem uma coisa bem interessante, que é um resumo do que é o nosso simulador. O nosso simulador não é nada visual, 3D, que tem que botar óculos. Por quê? Porque eu tenho que fazer rápido isso, porque eu quero analisar o maior número possível de soluções e analisar do ponto de vista matemático, o que é mais econômico. Então, se eu ficar com muita. Ah, não, porque agora vamos botar um cenário 3D que flutua, que gira, é do ponto de vista de dinheiro, que é o que importa. Quanto que vai sair? Vai sair mais barato, mais caro? É isso que eu quero. Então, é por isso que eu ponho esse enquadramento mais simplificado, mas ele tem uma aderência, tem uma correspondência com a questão física, ok? Com o que está acontecendo ali, tá? Então, isso aqui é uma esquemática mais simples e eu vou mostrar daqui a pouco um código mais detalhado, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, por exemplo, como eu já havia mencionado, que ao invés de ter uma tabela como está dado aqui,
eu uso um equacionamento matemático em que eu extraio de cada número inteiro qual é a regra de descarregamento, carregamento, e eu poderia até ter uma regra de movimentação no pátio, movimentação de guindastes portuários, enfim. Então a ideia seria essa. Eu pego, ó, é regra 2. Vamos decodificar o que é isso? Em termos de operações do navio com o porto. E aí ele decodifica, tem até um diagramazinho aqui, né? O ML dizendo como é que é, quais são os agentes que estão atuando ali e como é que são essas operações entre eles. Enfim, isso se repete ao longo dos portos, tá? Aqui eu tenho o código, tá, pessoal? Para vocês verem, nossa, deve ser impossível fazer isso, um código digamos assim, medonho, não. E ainda explico passo a passo como é que é construído isso, tá? Obviamente, isso aqui é um resumo, eu não vou resumir várias aulas em uma, sem, obviamente, ter uma visão superficial. Quer dizer, se você quiser se aprofundar e entender melhor após essa visão geral, aí você vai ter que assistir as playlists lá, tá? Então vejam aqui que eu tenho uma coisa importante que me ajudou muito nesse desenvolvimento aqui, pessoal, foi ter descoberto esse named tuple, tá? Isso aqui ajuda muito, dessa biblioteca Collections. Por quê? Porque eu consigo, digamos assim, empacotar, vamos falar assim. Então, eu empacoto nesse nome Simparan, eu consigo empacotar 4 parâmetros. Isso aqui é a matriz de transporte, que define o que vai ser embarcado em cada porto, né? Para cada porto. Então, por exemplo, eu tenho no porto 1. Quantos contêineres vão para o porto 2, 3, 4? Eu estou no porto 2. Quantos contêineres vão ser embarcados para os demais portos mais à frente? Então, isso aqui é a matriz de transporte, a nossa previsão de carga a ser embarcada. Aqui eu tenho a representação do navio, que a gente já discutiu ali atrás. Aqui eu tenho quantas são as regras de carregamento e descarregamento. E aqui um relatório, né? Se deve estar ativado ou não, um modo de imprimir um relatório detalhado do funcionamento do programa, no caso, a simulação. E aqui temos a classe propriamente dita de simulação, tá? Aqui é um construtor, que basicamente você coloca num campo que tem os parâmetros da simulação, você usa esse Simparan. Então, essa forma aqui de Named Tuple é muito legal, muito bacana, para você reduzir a complexidade na passagem de parâmetros, certo? Para carregar parâmetros numa classe, num construtor de uma classe. Aqui eu tenho, basicamente, eu estou pedindo para a classe container ship, né? Que está embutida dentro desse Simparan, dentro do Simparan. Eu estou pedindo para limpar, para usar o método específico lá do objeto classe container ship para limpar, né? Ó, vamos limpar a classe aí, ok? Deixar tudo com zero, começar zerado, né? Aqui eu tenho esse combine. Esse combine aqui, people, é basicamente o seguinte: eu tenho uma matriz T de transporte, né? Que indica quais são as cargas que vão ter que ser embarcadas e desembarcadas em cada porto. Qual é o porto atual que eu tô, ok? E aqui é um vetor, é uma lista, desculpa, que contém quais são as cargas que eu tive que eu vou ter que tirar do navio e depois ter que carregar de volta, ok? Basicamente isso. Então ele combina tudo que você tirou do navio e vai ter que devolver com o que você vai ter que embarcar, que está vindo desse porto atual, tá? Aqui eu tenho aquilo que eu tinha comentado, né, pessoal? Que é justamente essa tabela aqui. Essa tabela eu não uso uma tabela. Aí vocês vão ter que assistir a playlist, tá, pessoal? Que eu uso um equacionamento matemático que tem uma série de desenvolvimentos, uma série de explicações. São 3 vídeos explicando isso. Como é que eu cheguei nessa coisa aqui, tá? Que evita você ter que fazer tabela de codificação e decodificação. É usando esse equacionamento matemático, tá? E aí, se quiser, assista lá, porque eu já fiz o desenvolvimento. Tá em inglês macarrônico, mas, enfim, um pouquinho de paciência e você consegue também fazer, tá? Aqui, finalmente, temos a avaliação. Então, eu te dou uma lista, né, de regras que você deve aplicar para o seu navio em diversos portos. E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Essa lista de regras, eu vou pegar e vou dizer, olha, o que vai acontecer com o navio em termos de número de movimentos, tá? É isso. Aqui eu estou pegando o que foi definido lá no construtor de cada parâmetro, né? Isso aqui eu já comentei. E ao invés de ficar esse nome longo,
que fica difícil de você saber o que é o que, fica ruim de escrever, eu pus um atalho aqui, vamos falar assim, né? Então você pode usar esses nomes ao invés desses nomes longos, tá? Muito bem. Aí aqui tem algumas coisas que eu faço antes de começar. Então, o número de movimentos é zerado no início. O número de portos eu extraio aqui da solução, né? E começo com o navio sem nada, sem carga. Tá? Eu poderia ter, inclusive, feito uma função que botava uma carga inicial e tal, de contêineres, né? Para o navio não estar vazio inicialmente, mas vamos colocar as coisas de modo didático, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui eu tenho um laço, um for, que vai fazer justamente esse trajeto do navio. E o que é esse trajeto do navio? Você tem que pegar qual que é a solução que é proposta em cada porto, ou seja, qual é o número inteiro que está para cada porto, e decodificar aqui, isso aqui é o número de regras. Dependendo do número de regras, aquela fórmula matemática vai te produzir resultados indicando quais são as funções que você tem de carregamento e descarregamento, tá? Os nomes delas. E eu uso essa informação, tá vendo aqui, ó? Então, o primeiro valor que é fornecido aqui nessa regra de tradução é um número associado ao nome da regra de descarregamento. Você faz uma composição e depois aplica essa função de descarregamento ao navio no porto P. Então aqui tem inclusive esse verbose é o seguinte: eu quero fazer um relatório, quero ver passo a passo o que está acontecendo dentro da minha simulação. Se for zero, né, false, aliás, não vai aparecer nada, fica sem isso, né, você só quer executar. Mas se você quiser inspecionar, você põe verbose igual a true, é um dos parâmetros para a sua simulação, tá? Aqui você tem esse combine, que é isso, você descarregou carga do navio, de repente teve alguma coisa que você teve que tirar, porque ela estava bloqueando o descarregamento de algo que tinha que sair naquele porto. Então você tem que recolocar, e aí você combina digamos assim, essa lista de containers que você teve que tirar, que eram containers bloqueantes, e aí você adiciona isso junto com a matriz de transporte, né, que indica, olha, o que você tem que botar nesse porto. Depois você vai aplicar tudo isso aqui, é, vai aplicar para carregar, então vai tudo para essa lista VEC, e aí você vai carregar esses containers usando a regra que você obteve como segundo parâmetro da decodificação de regras aqui, tá? Lembrando, pessoal, que eu sei que isso provavelmente deve estar fervendo na sua cabeça, mas eu estou dando uma visão geral do que eu fiz ali, então se você quiser entender melhor, você vai ter que ir lá na aula onde eu explico passo a passo, tá? Senão, obviamente, não é tão simples assim a construção disso, por isso que eu fiz passo a passo lá. Mas aqui dá uma visão geral também, é legal para você entender e não ficar perdido lá. Por que eu estou aprendendo isso? Por que tem essa aula louca aqui, né? E aí, finalmente, aqui, pessoal, eu tenho a parte, basicamente aqui, eu defini a classe, né? Agora tem a parte aqui onde eu vou fazer o teste da classe. Então eu crio primeiro aqui. Peraí que eu fiz bobagem aqui. Eu crio primeiro aqui um objeto container chip, né? Que a gente já explicou ali antes, em aulas anteriores. Aqui eu tenho o número de regras de descarregamento e regras de carregamento, tá? Deixa eu mudar esse amarelo pavoroso aqui. Pronto, melhorou. E aqui eu tenho a matriz de transporte, tá? Que eu coloquei aqui, ok? Para testes. Aqui eu botei variables igual a true para ele aparecer um monte de resultados. Eu acho que eu vou mostrar, não sei se eu vou mostrar. Aqui tem aquele truque que eu havia falado, né? Do named tuple, que eu pego todos esses parâmetros que eu defini aqui, fiz uma bagunça aqui, e ponho tudo isso em S, na variável S. Tá? Então, essa variável S é uma variável do tipo simParam, que encapsula, que empacota todos esses parâmetros aqui, que depois eu posso desempacotar. Tá? Isso é legal porque eu não preciso usar classe. Normalmente eu poderia ter feito isso usando classe, mas aqui fica bem mais simples, fica mais fácil e rápido de fazer isso. Tá? Aqui eu tenho o número de portos. Aqui eu tenho uma proposta de solução, né? Isso aqui, na verdade, vai fazer uma lista em que eu pego 4 portos e eu vou escrever, então, 12, 12. Eu estou escrevendo devagar, né? Enfim, 12. Ele vai fazer uma lista com 4 repetições do valor 12, tá? Aqui é só para imprimir, para a gente verificar isso. Aqui eu pego esta solução proposta, né? Essa solução proposta eu ainda não vou usar ela. Por quê? Porque primeiro eu construo um objeto da classe CS Simulation usando como parâmetros
tudo que está dentro desse sim param, e aqui eu mando avaliar. Então é muito legal, por quê? Porque com 2 linhas eu resolvi meu problema, pessoal. Para avaliar uma solução, para avaliar o desempenho do navio. É uma anotação extremamente poderosa. Você encapsula toda a complexidade do problema em 2 linhas. Parece mágica, né? Mas a mágica está antes. Quando você pensa direitinho, quando você pensa o projeto, para que fique desse jeito, tá? Aqui eu não detalhei, não mostrei resultado, mas funciona nas playlists lá. Nessa playlist lá, eu vou fazendo tudo passo a passo, eu mostro o resultado. Enfim, é só para dar uma visão geral mesmo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa visão geral. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo poderoso. E próxima aula, eu vou comentar aqui, então, pessoal, sobre o algoritmo genético. É, porque você tem várias possibilidades de várias combinações de possíveis soluções. E você quer partir de uma combinação inicial aleatória e chegar numa combinação de qualidade. E o algoritmo genético é justamente um algoritmo que vai nos permitir fazer esta melhoria, esta evolução da solução aleatória para uma solução de melhor qualidade. Tá bom? É isso então. Obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.